Oi, tá ouvindo? Tá bom? Boa noite, gente! Cadê, gente? Meu Deus, vocês estão fraquinho, hein? A voz de vocês. Olha, eu tô sem microfone e eu tô falando alto. Cadê o boa noite de vocês, gente? Boa noite! Tem algumas carinhas aqui que eu já conheço, tem outras que eu não conheço. Eu vou me apresentar. Meu nome é Elisa, eu tenho 25 anos, tenho 2 filhas, uma de 3 anos e outra que tá na barriga. Gente, eu não tô gordinha, tá? É que eu tô gestante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que investiu do seu tempo para estar nessa reunião aqui hoje, né? Porque eu sei que se vocês vieram, vocês poderiam estar em casa, assistindo um filme, passeando com a família, no cinema, mas vocês estão aqui nessa reunião, né? Isso mostra que vocês estão abertos às oportunidades, não é isso mesmo? Então, gente, olha, eu garanto para vocês que hoje vocês vão sair dessa reunião aqui, como é que eu posso dizer, com mentalidade diferente, pensando de forma diferente. Porque essa reunião, gente, vai fazer vocês, vai impactar a vida de vocês, né? Vai fazer diferença na vida de cada um, né? E da família de vocês. Vocês vão, como é que eu posso dizer? Vai sair com sede de fazer a diferença na vida de vocês e na vida da família de vocês. Porque com esse negócio, ele impactou a vida de milhares de pessoas, assim como impactou a minha vida, né? Me permite ter mais qualidade de tempo, mais qualidade de saúde, né? Como é que eu posso dizer? Meu marido, por exemplo, né? Ele passa o dia todo aí trabalhando e eu queria mais tempo com ele, inclusive. Por isso que esse negócio eu tô aqui para mudar as nossas vidas. Então, antes de apresentar para vocês uma pessoa maravilhosa, eu gostaria que todos vocês colocassem o telefone de vocês no silencioso. Vou dar um minutinho. Porque todo mundo tem que estar com a mente aberta e o coração aberto para ouvir uma história de superação incrível dessa pessoa maravilhosa. Gente, essa é uma pessoa que eu conheço desde criança, né? É uma pessoa em que eu confio, é um exemplo para mim, é uma pessoa, como que eu posso dizer, ela é otimista, ela é uma pessoa batalhadora. Eu posso dizer dessa pessoa que quando ela tem um objetivo, ela enfrenta o possível e o impossível para chegar nele e ela chega. Então vamos dar uma salva de palmas para a Bárbara! Muito boa noite, gente. É um prazer para mim ser apresentada pela Elisa. A Elisa, como ela falou, a gente se conhece já de muito tempo, mas nos últimos anos, na verdade, a gente veio estreitando a nossa amizade e esse ano, com esse projeto, a gente está ainda mais unida e ela é um verdadeiro diamante. Então, a gente está aqui nesse negócio em busca de pessoas como a Elisa. Eu tive a sorte de encontrar e ela já está na minha equipe. Desculpa para vocês. Gente, antes de apresentar para vocês o motivo da reunião de hoje, eu queria me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, sei que muita gente aqui me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu tenho 29 anos. Eu sou a filha mais velha lá de casa. O meu pai e minha mãe tiveram 2 filhos só, um casalzinho. Eu sou a mais velha. E aí, como vocês podem ver nessas fotos aí, esse é o meu pai comigo, bebezinha, e a minha mãe comigo e meu irmão aí. O meu pai, gente, minha mãe e meu pai se conheceram em 90. O meu avô, o pai do meu pai, tinha uma padaria. E o meu pai trabalhava para o meu avô de padeiro. E a minha mãe foi trabalhar nessa padaria de balconista. E aí o padeiro se apaixonou pela balconista. E eis-me aqui. Os meus pais casaram, como eu já falei, tiveram 2 filhos, eu sou a mais velha. E assim, gente, um padeiro ganha um salário mínimo, né? Então, a minha vida inteira, meu pai teve que sustentar a mim e a minha mãe com um salário mínimo. E minha mãe, para ajudar meu pai, ela tinha também que sair de casa para poder trabalhar, para poder complementar a renda lá de casa, porque com salário só não dá para cuidar de 2 crianças, na verdade. E assim, gente, a gente morava aqui no Pintolândia, na região, né? E a gente sabe que o Pintolândia agora está mais tranquilo. Mas antigamente ele era um bairro aí de galera, era um bairro perigoso. E mesmo assim, o meu pai e minha mãe tinham que sair de casa e me deixar sozinha com meu irmão. E quem era responsável por cuidar do meu irmão era eu, já desde muito cedo, lá dos 9, 10 anos de idade. Pode passar.
E aí, gente, não é um menino aqui, tá? Sou eu mesma. E esse é o meu irmão. Então, eu sempre estava alternada em estudar e, no outro horário, cuidar da bênção do meu irmão. Quem conhece meu irmão sabe que não era fácil. Não era fácil cuidar dele, era realmente um desafio. E a minha missão era fazer com que meu pai e minha mãe chegassem à noite e eu entregasse ele vivo. No mínimo, né? Eu tinha que entregar ele vivo. E eu comecei a estudar na escola do bairro. A escola que eu estudava era muito boa. Era a escola padrão. Era um projeto do governo. E era uma escola que todo mundo queria estudar. A escola tinha balé, tinha japonês, tinha outras línguas. E eu era apaixonada pela escola. Eu estudei lá de 1ª a 4ª série. Mas a escola não ia ter a 5ª série. E aí a minha mãe me falou, ó, não vai ter a 5ª série, você vai ter que ir para uma escola do bairro, perto de casa, porque a gente não tinha carro, Deus o livre. Era uma coisa muito distante, era só em outro mundo o carro. Então você vai ter que ir para uma escola do bairro. E, gente, eu não queria ir para a escola do bairro, porque eu dizia que lá morria um todo dia, que era só facada, fazendo drama, né? Para ver se minha mãe tinha piedade de mim e não deixava eu ir para a escola, mas não teve jeito. Eu estudei nessa escola, não gostava da escola, mas fiz alguns amigos. Aí vocês podem ver aqui a fase já da pré-adolescente, mas enquanto isso, cuidando também do meu irmão, né, nas horas vagas. Essa era a minha missão principal, era cuidar dele. E aí, gente, chegou a hora de eu ir para o ensino médio. Isso foi o fundamental que eu fiz nessa escola. Eu fiz a prova do IF, não passei. Tranquilo para mim também, nunca foi um sonho. Eu fiz mais porque realmente eu queria sair da escola que eu estava. Então, qualquer escola servia, né? E aí aconteceu que eu falei que eu queria estudar no Gonçalves Dias. Por que eu queria estudar no Gonçalves Dias? Na escola lá no Paraviana, Canarinho. Mas eu queria estudar lá, gente, porque os meus primos estudavam lá. E eu tenho um total de 26 primos. E todos da minha idade. Então, assim, estar com eles era o auge. E eu queria estudar nessa escola para estudar? Não, eu queria para estar com meus primos. Minha mãe sabia disso, no fundo, no fundo. E ela disse assim, você não vai para a escola de lá porque é longe. Não tem como você ir. E você vai ter que ficar na escola do bairro mesmo. Eu falei, meu Deus, de novo, o ensino médio todo aqui nessa escola. E aí aconteceu que o governo, graças a Deus, abriu na escola do Gonçalves Dias um curso técnico em informática. Aí eu falei, mãe, abri um curso técnico na escola no Gonçalves Dias. Aí ela falou, se você passar, você vai estudar lá. Se não, não. E aí, meus amigos, eu fiz uma prova que, graças a Deus, não foi difícil. Consegui passar e fui para o Gonçalves Dias. Tá aí, eu muito realizada. Essas aqui são as primas, isso aqui era depois da escola, olha como é que era a curtição, tá vendo? Depois da escola, isso aqui é a minha amiga Miriam também, que estudou comigo, saía eu nos ônibus para ir para a escola. Eu acordava às 5h40 da manhã para poder estar na escola às 7h30. Mas vocês acham, eu não sou uma pessoa que gosta de acordar cedo, mas vocês acham que eu acordava triste? Não, eu acordava feliz, satisfeito, porque eu ia estudar na escola que eu queria, que também era a escola que meu pai tinha estudado e minhas tias tinham estudado. Gente, nessa época da adolescência, muitas coisas acontecem, vocês podem ver aí, pode voltar. Inclusive, aí nessa época eu comecei a namorar com meu digníssimo meu esposo. Palmas para ele, por favor. Duas crianças, não sei como deixaram, mas graças a Deus começamos a namorar. E era a época de escolher a profissão. E desde pequena, o sonho da minha mãe era que eu estudasse na Universidade Federal. Podia ser qualquer curso, desde que eu estudasse lá. Por que ela tinha esse sonho? Porque lembra que minha mãe era faxineira? E quando ela ia dar faxina na casa dos ricões, lá, do pessoal que tinha dinheiro, ela via que os filhos deles estudavam lá. E ela queria o melhor para mim. Então, isso foi uma coisa que eu sempre ouvi a vida inteira, que eu tinha que passar, que eu ia fazer o vestibular, que eu ia estudar na Federal. Então, isso foi uma coisa que também virou meu sonho, também virou meu desejo de vida. E aí aconteceu que eu tenho uma prima, dentre os 26, eu tenho uma prima que ela é mais velha do que eu, 2 anos. E eu não tenho irmã mais velha, como eu falei, eu sou mais velha. E ela sempre foi meu modelo, sabe? Sempre eu queria fazer tudo que ela fazia, minha mãe até brigava. E tudo que ela fazia, eu também queria fazer. E aconteceu que ela começou a estudar jornalismo. Aonde? Na Universidade Federal. E eu falei, é isso que eu quero. Por quê? Quando eu era criança, aconteceu um fato histórico também. Não sei se vocês já assistiram esse filme, que é A Pequena Espiã. Eu tinha assistido esse filme, e no filme a garotinha, ela tem uma máquina de escrever, e ela começa a fazer um jornalismo investigativo da vida dos vizinhos.
e escreve nessa máquina de escrever. Eu enlouqueci a minha mãe por causa de uma máquina de escrever, e eu não sei como ela conseguiu uma máquina de escrever naquela época, devido às condições. É uma mãe mesmo, é uma mãe com M maiúsculo. Ela conseguiu a máquina de escrever. E o que eu fiz, gente? A mesma coisa que a garotinha do filme. Comecei a investigar a vida dos vizinhos, digitava, eu criei um jornal, só coisa ruim, não tinha nada de bom. A minha mãe pegou o livro, leu, taca na Bárbara e queimou o livro. Disse que não podia fazer, que isso era feio, que era invadir a privacidade dos outros. E eu fiquei com aquilo. Mas o sonho de ser jornalista investigativa ainda estava em mim. E a minha prima começou a fazer jornalismo e ela falou assim para mim, Bárbara, com 3 anos que ela já estava na faculdade, chegou a minha vez de prestar o vestibular, ela falou, não faz jornalismo. Eu falei, mas por que tu está fazendo? Ela, não faz. Se você fizer, você vai ter que pedir cesta básica. Eu falei, mulher? Aí ela, faça um curso que preste. Faça um curso de saúde. Na mente dela, saúde era uma coisa boa. E eu prestei o vestibular para enfermagem. Eu prestei o vestibular para enfermagem porque o sonho da minha mãe era federal. Minha prima disse que jornalismo não prestava. Então, para mim, qualquer curso que eu tivesse lá estava ok. Eu escolhi enfermagem porque era a primeira turma. Então, a ideia que eu tinha é que ia ser um vestibular menos concorrido. Gente, eu não tinha perfil, eu no ensino médio não era uma aluna nota 10, não era. Eu era ali da média, eu era muito, conversava muito, brincava muito, eu não era essa pessoa com perfil de passar na federal, então eu falei, não, vou botar o pé no chão e vou escolher um curso aqui que dê para eu entrar, porque o importante é eu entrar. Fiz o vestibular sem nenhuma expectativa de passar. Falei até para a mãe, desculpa, não deu. Fiz a prova. Essa minha prima foi embora para Belo Horizonte por um intercâmbio, que ela estava na federal, e disse assim, Bárbara, vem para cá. Cidade grande, aqui tem oportunidade para ti, e aqui a gente vai construir a nossa vida, conquistar nossos sonhos aqui. Peguei meus irmãos, eu trabalhava no chaveiro até do meu amigo Wesley, trabalhava lá. Juntei dinheiro, fez faxina na casa da minha avó, juntei o dinheiro da passagem, que era R$400. Fui-me embora para Belo Horizonte. Gente, nessa época eu estava terminada do meu esposo, né? Tirando assim, umas férias. E aí, peguei e fui-me embora para Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, rapidamente eu arrumei um emprego, que era um emprego até bom, que eu ganhava um dinheirinho bom, eu morava com a minha prima na República, cheio de adolescente, e eu estava amando, né? 18 anos, na outra cidade, com emprego. E qual era a minha ideia, gente? Não vou voltar mais. Só que eu não disse para minha mãe, né? Que a bichinha ia chorar. Então eu falei, como eu fui com passagem só de ida, eu pensei, vou ficando, até ela perceber que eu não vou mais voltar. Gente, pode passar. Aí eu super feliz, satisfeita. Aconteceu que no dia 28 de fevereiro, eu recebi um SMS lá em Belo Horizonte de uma mensagem assim. Parabéns, Bárbara, pela aprovação na Universidade Federal. Eu, 28 de fevereiro. SMS, na época, não tinha WhatsApp. E aí, começou a chegar a mensagem. Parabéns pela sua aprovação. O pessoal tá me zoando. Eu entrei no site, gente, eu não acompanhava o processo, porque eu achei que tinha sido bomba. E eu entrei no site da universidade, e quando eu cheguei lá, estava lá meu nome, aprovada. 6º lugar. Liguei para a mãe, eu passei. A mãe, meu Deus, não acredito. Sonho realizado, federal, enfim. Só meus amigos, que isso era 28 de fevereiro. E a matrícula era 2 de março. Quantos meses tem o mês de fevereiro? 28. Sem R$1 para vir embora. Como é que faz? E aí apareceu aí um herói, que é o Daniel Melo. Salva de palmas, Daniel! Daniel pagou minha passagem de volta. Nem sei quanto foi. Mas foi cara. Cheguei aqui, me matriculei, deu tudo certo, pode passar. Comecei a estudar. E assim, gente, tudo que eu não tinha estudado no ensino médio, eu tive que estudar na federal. Porque as pessoas que estudavam comigo, elas vinham de escolas boas, de escola particular, então o nível era... E eu falei, meu Deus do céu, se eu quiser chegar no fim, eu vou ter que me esforçar. Comecei a morar na universidade, não tinha condição. Lembra? Meu pai padeiro e minha mãe trabalhando ainda para os outros, do mesmo jeito, tinha mudado nada. E eu falei, meu Deus, eu tenho que me esforçar. E aí eu tinha bolsa da universidade, bolsa para comer no restaurante, bolsa, eu andava de ônibus, bolsa para pegar ônibus, bolsa para tudo. E consegui me manter na universidade. Eu lembro que foi muito difícil.
a minha formação, graças a Deus. Voltei com meu boy também, quando eu entrei. Parte boa da história. E aí, gente, no último ano, que era o internato, era um ano muito difícil, porque era a primeira turma de enfermagem da Universidade Federal. Então, tinha muita pressão da instituição na gente e tinha muita pressão dos outros enfermeiros, das outras categorias. Então, eles massacravam a gente porque eles queriam que nós fôssemos os melhores. E foi um ano, o último ano, eu lembro que foi um ano muito difícil para mim. Eu adoeci muito, foi um ano triste, mas eu consegui, pode passar, mas eu consegui aí me formar. Entraram 32 alunos e formaram 9, para vocês terem ideia. Porque realmente ficaram pelo caminho, reprovaram. Realmente foi, eu não reprovei nenhum módulo, com a graça de Deus, mas a gente conseguiu vencer. Aí tá eu pegando o canudo aí. Foi assim, muita felicidade, realmente. E, gente, o que a minha mãe tinha dito? Que quando eu formasse, eu ia ficar rica. Eu ia arrumar emprego bom, porque ela não teve, porque ela não estudou, mas eu tinha estudado. E eu tinha estudado na Federal. Ia sair com emprego garantido. Meus amores, eu formei 16 de dezembro de 2016. Vocês sabem quando foi que eu fui arrumar meu primeiro emprego? Em 2018. Eu passei um ano desempregada. E foi um ano assim muito difícil para mim, foi um ano de muita frustração, porque imagina, minha vida inteira me preparando para esse momento, né? E quando ele chegou, realidade. Emprego não. Arrumou um emprego, quem tinha alguém que conhecia alguém, e eu fui a última aí que fiquei. Mas, graças a Deus, um ano depois, consegui, a minha amiga Lana, irmã, conseguiu um emprego para mim, pode passar, em Pacaraima, e eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar na fronteira, vacinando os venezuelanos que entravam para o Brasil. Era 500 venezuelanos mais ou menos por dia de vacina, era bem puxado o trabalho. Mas eu estava muito satisfeita. Olha a minha cara do lado do ponto. Ó. Esse aí é o primeiro mês. Esse foi o meu primeiro mês de trabalho. De lá para cá, gente, eu vim para Boa Vista, trabalhei nos abrigos aqui com os venezuelanos também, trabalhei na maternidade, trabalhei na HGR. Essa aqui é a foto já, as últimas fotos, a comparação da primeira com as últimas. Essa aqui já é 6 anos depois, né? E, meus amores, eu estava numa fase já de frustração com a minha profissão, porque a gente trabalha muito, e quem está vendo aí, está vendo o movimento aí, piso salarial da enfermagem, você que viu, né? Mas a gente trabalha muito, a gente não é reconhecido, a gente tem um salário muito ruim, a gente fica com o paciente 24 horas, e quem é que o paciente agradece no final, quando ele fica bom? O médico, parabéns. Então, eu estava muito frustrada, realmente, com a minha profissão, tanto no sentido do reconhecimento que o ser humano precisa, como no sentido financeiro também. E aí, meus amores, essa oportunidade chega na minha vida. A oportunidade que eu vou mostrar para vocês hoje, numa época que eu estava com a minha carreira aí totalmente perdida. Nessa época também eu estava noiva, aconteceu que rompi a relação. Os meus pais, meu pai ficou doente, né? Meu pai era padeiro, ainda era padeiro aí, trabalhando. Meu pai ficou doente, não tinha mais condição de trabalhar. A minha mãe perdeu o emprego. Olha que situação legal. Então, eu cheguei assim na fase escura da minha vida, que todo mundo passa, né? As fases difíceis da minha vida. E, gente, na equipe internacional, que é uma equipe mundial, eu encontrei apoio. Eu encontrei suporte emocional para ultrapassar aquelas dificuldades que eu estava vivendo, coisa que eu não consegui em lugar nenhum. Então, quem me apresentou esse projeto foi a Érica Pérez. Essa é a foto do meu primeiro plano de 3. Ela não é do Brasil, é de Porto Rico. Eu tinha que fazer ainda a tradução para o português. Aqui também a Arlene Melendes, que é uma pessoa maravilhosa, genial. E eu fiz uma viagem para Bogotá, para a convenção da empresa. E nessa viagem eu mudei totalmente o meu modo de ver as coisas, porque eu conheci gente que tinha resultados e que tinha um estilo de vida muito diferente do que eu estava acostumada a ver aqui na minha realidade. Então, gente, tem um autor que fala que você é fruto dos livros que leu e das pessoas que conheceu. Então, eu conheci muita gente diferente, eu li muitos livros, e todo esse processo de sofrimento, mais o apoio dessas pessoas, que foi um apoio que ultrapassou a barreira do negócio, eu tive um crescimento pessoal muito grande. Eu mudei totalmente a minha forma de pensar, eu mudei totalmente a forma de me enxergar e a forma de enxergar o mundo. E nem a faculdade fez isso comigo.
Então, foi a transformação, uma das mais profundas que eu já passei. E aí, gente, sonhos se realizam. Esse ano eu me casei com meu esposo, salve de palmas. Porque eu acredito em destino, não sei quem acredita mais, mas eu acredito que nosso caminho está todo traçado. Voltamos e eu fiz uma grande descoberta, gente, nessa fase que eu estava, né, na minha fase difícil. A primeira descoberta é que as coisas que eu tinha aprendido do meu pai, na faculdade, da minha mãe, de tudo que não era culpa deles, não necessariamente seriam verdade em relação a mim e em relação às finanças também. E uma outra coisa que foi uma descoberta grande que eu entendi é que a gente está sendo educado para entrar num sistema obsoleto. Que sistema obsoleto é esse? Um sistema em que diz que para você ter prosperidade, você tem que estudar, ir para uma faculdade para ter um bom emprego. Isso não existe mais. Só que as pessoas não acordaram ainda. E eu queria que vocês se perguntassem aí com vocês mesmos, quantas pessoas vocês conhecem que têm um diploma e não estão trabalhando na área? Quantas pessoas vocês conhecem que têm um diploma, mas está trabalhando com uma pessoa que não tem, ganhando o mesmo que aquela pessoa que não estudou? Então, a gente tem que acordar, e foi isso que eu entendi nesse meu processo de dificuldade. Que não tinha sido culpa nem minha, nem da minha mãe, nem de ninguém. Foi o que eu aprendi, mas que a vida não precisava ser daquele jeito. Então, o que aconteceu? Eu entendi que o mundo, existe um fluxo no qual o dinheiro gira. Ixi. Existe um fluxo no qual o dinheiro gira, que chama fluxo do dinheiro. Então, aqui, gente, eu vou fazer aqui o planeta Terra para vocês entenderem. Aqui é o planeta Terra. Só está olhando. Com seus 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões. E a gente divide o planeta Terra aqui em dois lados. O lado esquerdo e o lado direito. Aqui do lado esquerdo, a gente tem 90% das pessoas e 10% do dinheiro. E desse lado, a gente tem 90% do dinheiro e 10% das pessoas. E aí a gente tem aqui os empregados, os autônomos. Do lado de lá, a gente tem os empresários. Gente, a minha lei tem uma benção. Graças. E os investidores. Então, gente, desse lado aqui, tem 90% das pessoas. O que quer dizer isso? Que 90% das pessoas ou são empregados ou são autônomos. E onde é que eu me encontrei aqui como enfermeira? Empregada. O que é o empregado e o autônomo, gente? Ele tem uma moeda de troca, que é o tempo. Então, ele troca tempo por dinheiro. E eu pergunto para vocês, o que a gente tem de mais valioso na nossa vida? Tempo. Porque todo mundo nasce com a quantidade de tempo limitada. Então, a gente está fazendo o quê? Aqui, sendo empregado, trocando a nossa vida por dinheiro e, às vezes, nem muito dinheiro. Pouco dinheiro. Então, eu estava desse lado aqui, como enfermeira, mas a gente tem aqui o pessoal CLT, a gente tem aqui os concursados. Todos eles são empregados. Por quê? Porque eles trocam tempo por dinheiro. E aí tem os autônomos, que são aquelas pessoas que abrem o seu próprio negócio. Eu também já fui autônomo. Eu, esse ano, resolvi com meu esposo abrir um café. E eu vou dizer para vocês, não é fácil não, viu? Porque você não tem tempo. A ideia é que você vai ter mais tempo, mas você não tem. Por quê? O empresário, não, você não é empresário quando é autônomo. O empresário, ele tem mais de 200 funcionários. Então, o autônomo, ele não tem. Então, a empresa também precisa dele para funcionar. Se ele não estiver dentro da empresa,
a empresa não funciona e ele também é escravo do tempo. Ele também está trocando tempo por dinheiro. E quanto tempo a gente tem por dia? 24 horas. Geralmente a gente trabalha quantas horas? Vou colocar, o enfermeiro trabalha até 12 horas, 24, mas vou colocar 8. Se tivesse, vou colocar aqui 8 horas por dia. E, gente, desse lado aqui, a gente tem 90% do dinheiro e 10% das pessoas. Quem que está desse lado aqui? Os empresários e os investidores. Alavancagem, tem um sistema de alavancagem. Então, gente, o empresário não é aquele cara que tem uma loja com 10, 15 pessoas, não. Ele é um autônomo. Para o Sebrae, empresário é quem tem mais de 200 funcionários. Aí a gente tem as empresas grandes, a gente tem muitas marcas grandes aí, Coca-Cola, Bob's, enfim. Mercados aqui na cidade também, que tem mais disso. Então, isso é empresário. O empresário com 200 funcionários trabalhando, cada um 8 horas por dia. Quantas horas ele vai ter trabalhadas para ele? 1.600 horas. Então, ele tem 1.000... Aqui eu tenho 8 horas trabalhadas. E se eu não for, não tenho. Não ganho. E aqui eu tenho 1.600 horas trabalhadas sem eu botar meu pé lá. Aqui eu tenho CEO, aqui eu tenho diretor. Eu posso me ausentar do meu negócio aí 1 ano, 2 anos e ficar tranquilo. E, gente, quando a pessoa trabalha muito, quando a pessoa está aqui nesse tipo de carga horária, trabalhando demais, ela geralmente é uma pessoa estressada, né? Porque ela não tem tempo. É uma pessoa ansiosa. É uma pessoa que, às vezes, não tem tempo para cuidar da saúde dela, ela fica o quê? Doente. E se for uma pessoa que não ganha bem ainda por cima? Ela vai ter problema como dívida e várias outras coisas. E aqui desse lado, as pessoas têm dinheiro e têm tempo. Então, o que vocês acham que tem aqui desse lado? É o contrário, né? Aqui, se eu tenho tempo e dinheiro, eu vou cuidar da minha saúde. Se eu tenho tempo e tenho dinheiro, eu viajo. O que mais? Tenho escolas boas. E eu tenho prosperidade, no fim. E, gente, qual é a diferença das pessoas desse lado aqui para esse lado aqui? É só uma. É a mentalidade. Porque elas descobriram que a vida não precisa ser trocar tempo por dinheiro. E hoje o que a gente vai apresentar para vocês é uma fórmula de sair do lado esquerdo para o lado direito através de um laboratório chamado For Life. A For Life é um laboratório de pesquisa científica que existe desde 1998, eu tinha 4 anos. E esse laboratório está em mais de 100 países no mundo inteiro e ele tem um produto chamado o fator de transferência, que só essa empresa tem, nenhuma outra empresa no mundo você não vai achar em lugar nenhum. Não é uma vitamina, não é um mineral, é uma molécula inteligente que aumenta a sua imunidade. Vocês lembram quando eu falei que eu passei um ano difícil no internato? Eu conheci esse produto, porque a minha imunidade estava baixa, nascia um monte de furúnculo em mim, e o que é que acontecia com esses furúnculos? Eu tinha que ir para o hospital, drenar, tomar antibiótico, ficava bem. Passava uma semana, eu me estressava de novo, voltava lá de novo. O médico falou, ó, toda vez que você ficar estressada, vai acontecer isso. Eu falei, meu Deus, como é que a pessoa vive sem ficar estressada? Foi quando a minha tia, que já tinha conhecido esse produto, tia Vera, salva de palmas para a tia Vera! Ela indicou esse produto para minha mãe, e a minha mãe me deu esse produto e eu comecei a tomar, e em poucos dias eu estava bem. Então, é um produto que eu conheço. A gente tem linha para todos os tipos de produto. Todos os nossos produtos, eles têm o fator de transferência. Ok, Bárbara, beleza. E como eu posso entrar nessa empresa para começar a mudar do lado esquerdo para o lado direito? Gente, é simples. Simples, 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 simples. Com 2 passos. O primeiro passo é um cadastro. O que é que vai nesse cadastro? Dados pessoais. Cadastro. Cadastro com seus dados pessoais. Você custa R$ 47.
você vai ganhar o quê? Você vai ganhar um ID, que esse ID é o seu código pessoal. Você vai fazer negócio em mais de 100 países com esse ID. Você ganha uma loja virtual, que é um site no seu nome, que ele tem uma amplitude mundial. Então, você pode estar aqui, você tem um amigo seu que está lá na Europa, e ele quer consumir um produto. Você manda o link do seu site para ele lá, ele compra lá, a Forlife entrega lá, e o que chega para mim é só a minha comissão. E você ganha também um kit boas-vindas, que nesse kit vem a amostra de produto, vem um catálogo e vem brindes. Gente, com R$47 você tem tudo isso. E o mais incrível é uma loja virtual. E, pasmem, esse mês tá grátis o cadastro. 0,000. Então, ok, Bárbara, me cadastre com meus dados pessoais nesse valor, esse mês está grátis. Recebo o meu código, recebo uma loja virtual, eu ganho um kit. E o segundo passo? O segundo passo é uma ativação mensal. A empresa pede que eu me ative com 3. Esse foi o produto que eu falei para vocês que eu tomei, tá? Esse que é o Plus, o Transferfect é o Plus. A empresa pede que eu me ative com 3 produtos desse, cada produto custa 50 LPs, que sai 150 LPs. Os LPs são pontos, tá bom? É uma moeda da própria empresa, então toda vez que eu falar LPs, vocês sabem que são pontos. Com 150 LPs, e custa esse investimento R$1.110. Aí você pode me dizer assim, Bárbara, pode ser que você encontre pessoas que não tenham esse valor de R$1.110 para entrar no negócio, para começar esse negócio. Só que a nossa empresa é diferente das outras, porque a nossa empresa ela é inclusiva e ela quer dar oportunidade para quem não tem condições de começar um outro empreendimento a começar esse negócio aqui. Então, se eu não tenho R$1.110, eu posso me ativar só com 2 desse aqui, que custa R$740. Se eu não tiver R$740, se a pessoa não tiver, ela pode se ativar com que custa R$370. E se mesmo assim a gente encontrar uma pessoa que não tem, nem R$370, ela pode começar só com o cadastro, que esse mês está grátis. Então, esse é o primeiro passo, a ativação mensal. E, gente, a nossa empresa não é uma empresa de venda, ok? Mas a gente recomenda a revenda no começo, ok? Isso ajuda muitas pessoas que às vezes não têm condições. Então, a empresa recomenda que eu compre um Plus de R$370 e os 3 dá R$1.110. E a empresa recomenda que eu revenda a R$495. Eu comprei 3 vezes R$495, que tem um calculador que pode me ajudar. Quanto? R$1.485 a revenda dos 3 Plus. Eu retirei meu investimento, verdade? E ainda me sobrou R$375. Só que não para por aí. Quando eu me cadastro no programa de fidelidade. Esse programa, ele diz que se você comprar antes do dia 20 de cada mês, você vai receber uns benefícios. Dentre eles, um produto grátis, todos os meses. Deixa eu ver isso aqui. Então, você vai receber um produto grátis todo mês. Esse mês é a glutamina, que é um produto maravilhoso, e que a empresa recomenda que a gente revenda a R$303. É o produto grátis. E, como eu estou inscrita no Fidelidade, a empresa me dá cashback de pontos. Então, ela me devolve 15% da minha pontuação. Então, 15% de 150 LPs dá mais ou menos 23 pontos de crédito
que eu posso trocar por um colágeno, que é um produto que a gente tem também maravilhoso, e a empresa recomenda a venda dele a R$315. Então, meus amigos, quanto me custou a glutamina? Nada. O lucro é 100%. Quanto me custou esse produto que eu resgatei com meus créditos? Nada. E a revenda é R$315. Então, aqui vai dar 13, aqui vai dar 9. Eu tenho um lucro no meu primeiro mês de R$393. Lucro. Já tirei meu investimento. Só que não para por aí. Lembra que a gente não é uma empresa de revenda? Isso aqui a gente recomenda no começo. A empresa tem a primeira meta para quem começa, que é o Builder Bônus. O Builder Bônus, a empresa pede que você faça 150 pontos e que você comece a construir a sua equipe. Então, se você tem 3 pessoas que também queiram empreender e montar suas equipes e cada uma tenha 150 pontos, você alcançou a primeira meta da empresa, que é a Builder Bônus. E por isso a empresa vai te pagar um bônus de, vou botar aqui, a empresa vai te pagar um bônus de R$200. E a empresa também tem uma outra ferramenta para te dar dinheiro, que é você ganha 25% da primeira compra das pessoas. Então, as pessoas que compraram a primeira vez fizeram 150 LPs e a empresa vai te dar 25% dos LPs, que é R$37,50 dólares, que a empresa americana paga em dólares, e ela multiplica, o câmbio dela multiplica por 4, que é o real, que vai dar R$150 por pessoa. Então, você vai ganhar R$150 pela primeira compra dessas pessoas, que vai te dar um total de R$450 de primeira compra. E aí, meus amigos, vamos somar. Quem tem calculador aí? Cá. Azul. Quanto? 1.643. Gente, no primeiro mês. O que é que você teve que fazer? Revender 5 produtos em 30 dias. 30 dias. Revender 5 produtos e começar a montar a sua equipe de distribuidores também. Gente, 1.643, eu conheço pessoas que estão trabalhando de segunda a sexta, 8 horas por dia, com 2 horas de almoço, não tem feriado, não tem dia santo, e estão ganhando R$1.300. E aqui, com a venda de 5 produtos só, e o começo da minha equipe, a empresa vai me pagar 1.643 livre. Mas não para por aí, a gente tem o segundo mês. A gente não trouxe vocês aqui para um salário mínimo. A gente tem o segundo mês. Então, com o apoio da equipe, tá? Lembra que eu falei da equipe lá? Que virou a minha família e me ajudou? É a mesma equipe, tá bom? Com o apoio dessa equipe, você vai ajudar seus distribuidores a começarem a formar a equipe deles também. E aí é a segunda meta da empresa, que é o Builder Elite. E aí, gente, você de novo vai se ativar com os seus 150 LPs, R$1.110. Você vai ganhar um produto grátis de novo todo mês, tá? Você vai revender os seus produtos e você vai ter um lucro de R$993. E assim as pessoas também que for entrando, a gente vai orientando. Então, cada pessoa dos seus distribuidores também vai fazer 150 pontos. 150, 150, 150. E a empresa vai pagar, é a primeira compra delas, né? Lembra que a empresa paga 25% da primeira compra? Então, ela vai me pagar 25% dos LPs desses aqui, que vai dar 37,5 vezes o câmbio, que é R$4, vai ficar R$150. Só que são quantos aqui? 9. Isso aqui vai dar 1.350. No meu segundo nível. E aqui não é mais a primeira compra deles. A empresa vai me pagar 2%. Só que, gente, esses 2% é residual. Esses 2% é infinito.
que vai me dar aqui 2% de 150 é 3, vezes 4, dá 12. Aqui vai dar 36 pelos 3. Então, pelo primeiro nível, eu vou ganhar 36. Então, segundo nível, 1.350. Primeiro nível, R$36. Só, meus amores, que como você alcançou a segunda meta da empresa, a empresa vai te pagar um bônus de R$800. Só porque você alcançou a segunda meta. Então, ela vai te pagar aqui. Ela vai te pagar um bônus de... Muito ótimo. R$800. E esse mês ela está com a gratificação a mais, que ela não está mais pagando 800, ela está pagando ainda 200 a mais, que é uma gratificação nova que começou agora. E ela está te pagando, está achando pouco, ela está te pagando mais de R$200. Então, quem calcula aqui para mim? Quanto? Mais 200, né? É. 2.386. Quem disse 3.000? Quem dá mais? 3.379. Gente, isso aqui no segundo mês. Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Tem gente que estuda 5 anos para ganhar isso aqui. Aqui no Brasil, aqui em Boa Vista. Então, essa é a oportunidade que a gente tem para mostrar para vocês. Esse projeto, para mim, ele é muito mais do que números, ele é muito mais do que dinheiro. O meu sonho, por que eu estou fazendo isso, né? Além de todo o vínculo que eu criei com a equipe, eu estou fazendo isso, gente, porque o meu marido é médico. E como vocês sabem, o médico ganha bem, mas eu não durmo com ele. Então, vocês dêem graças a Deus que dorme com o marido de vocês, mas o meu não durmo, é 3 vezes na semana e olho. Então, essa é a minha principal meta. E a segunda meta, que é um sonho antigo, porque meu avô tinha uma fazenda e eu tenho o desejo de devolver essa fazenda para o meu pai, porque eu sei que é um lugar importante para ele. E ela está no mesmo lugarzinho, que é ali no Cantar, e eu tenho certeza que eu vou conseguir. E uma outra coisa, já tem como voltar no slide lá? Uma outra coisa, gente. Eu, com esse projeto, eu consigo impactar a vida das pessoas. Eu consigo causar transformação nas pessoas muito mais do que eu conseguia como sendo enfermeira. Então, quando a gente decide ter uma profissão, a gente escolhe a profissão para ganhar dinheiro, é claro, mas para a gente também ser de benefício para as outras pessoas. Então, aqui eu consigo impactar a vida das pessoas e causar uma transformação muito maior nelas do que eu causaria dentro de um hospital. Então, essa é a minha equipe. Vamos para a minha equipe! Só são alguns. Mas, assim, a transformação que eu vejo nelas, na saúde delas, na vida financeira, no crescimento pessoal delas, faz com que me motive a ir adiante, e esse é o meu propósito. Então, muito obrigada para vocês. Boa noite. Vou deixar aqui com a Elisa. Eu peço a vocês, de novo, uma salva de palmas. Lembra que eu falei para vocês que vocês iam sair daqui com a mentalidade diferente? Pois é, gente, olha só. Se eu não tivesse me cadastrado hoje, eu me cadastraria de novo se eu não tivesse me cadastrado. Então, olha, a gente, com tudo que a Bárbara falou aqui, eu vou reforçar. Gostaria muito que cada um aí de vocês que veio hoje pela primeira vez, vá com a pessoa que te convidou, que ela é uma pessoa apta para falar para vocês como começar esse negócio. E também gostaria de reforçar a questão da reunião. Já passou? A gente vai ter uma reunião quarta-feira agora, 8 horas da noite também, com uma pessoa maravilhosa, o irmão Joaquim. Ele vai contar a história das histórias, gente. Então, quarta-feira agora, 8 horas, tá? Não percam, porque se você perder só, você vai perder. Cadê? Não tá passando? Tá ruim, né? Saiu do... É isso, gente. Então, tenha uma ótima noite e muito obrigada pela presença de vocês.
Não sei, ó. Aqui no celular, não, nesse aqui.